vocês estão recebendo? Não faz parte. Então, em princípio, daqui a 15 dias, né? Tá certo. Então a gente deixa semana que vem, né? Semana que vem eu tenho outros compromissos aqui. Então vamos deixar para daqui a 15 dias, tem bastante tarefa. Então eu vou pedir a vocês, você que está com a bolsa, então, ficar assim que tem, daqui a pouco prestar conta, né? Tem que ter resultado para mostrar, não deixar de fazer essas coisas, caminhar bem, caminhe em grupo, não importa que o trabalho seja em grupo. Para mim, prefiro até que vocês trabalhem em grupo do que individualmente, tentar eliminar o trabalho individual, trabalhar em grupo, né? Mas para ter alguns resultados aí, tá certo? A gente já começar a pensar. Beleza, então, pessoal, então eu vou deixar vocês com isso. Se tiver alguma coisa interessante para mandar para vocês, vocês dois não tinham recebido esse artigo sobre materiais. Tchau, Isabel. Tchau, abraço. Tá? Tchau, sim. Vocês não tinham recebido esse artigo, então depois eu vou mandar para vocês. Aí eu vou botar vocês na lista e mando para vocês também esse artigo, tá certo? Beleza. Você vai mandar a tese, né? Ah, esqueci, não posso esquecer de mandar a tese, vou botar aqui mandar a tese do Ricardo. Eu já indico lá o que vocês vão ler. Esse artigo aqui de 2 dimensões, que eu passei para vocês, é um artigo mais para o experimental do que para o teórico. Esses caras ganharam o Prêmio Nobel Experimental. Mas vale a pena ler para vocês incorporarem um pouco os dados da área, né? O que eles estão falando aqui, dá um pouco assim de ordens de grandeza para vocês terem ideia das estimativas que são feitas, né? Com cristais bidimensionais. Eu achei esse artigo aqui muito bom para esse livro que vocês estão fazendo, e assim, e mostra claramente que a importância de vocês estudarem o eletromagnetismo, né, em dimensão análise, quer dizer, não é um problema acadêmico, não é simplesmente uma pegadinha de 2 dimensões, né? É saber que isso aqui é material de pesquisa. Aqui o CBPF, desde esses anos, eu orientei várias teses nessa direção de dimensão mais baixa. Eu até vou dar a tese do Ricardo para vocês. E aí a gente fez outras aí, mostrando que isso aí é um assunto muito aberto para pesquisa ainda. Agora, quem já ouviu falar da espintrônica, né, que é uma área dentro da nanofísica, da física de nanomateriais, uma área que está bombando muito, é a espintrônica. E aí tem toda essa discussão da espintrônica em 2 dimensões, do grafeno. Então é um assunto que é um assunto muito rico, tem um potencial muito grande para quem vai fazer física daqui a alguns anos, um potencial de futuro mesmo, para trabalhar, assim, é uma área que vai crescer cada vez mais, porque essa discussão da espintrônica está ganhando cada vez mais espaço em conexão com novos materiais, em conexão com telecomunicações, tem um monte de coisa na medicina também, que até agora sempre se explorou a carga do elétron, né? Quer dizer, o século XX foi o século, né? A metade do século XX, 50 para cá foi o período da eletrônica. Então a gente só olhava para a carga do elétron, esquecia que o elétron tem spin. Né? Agora a gente sabe, o elétron tem spin. A questão é saber controlar o spin do elétron para tirar a tecnologia, isso é mais difícil. Mas aí agora com a nanofísica, né, com os nanomateriais, ficou muito mais controlável, né, o spin. Então agora se começa a discutir essas questões ligadas à espintrônica, que é o que a gente vai, em alguns momentos, estar falando aqui também. Porque as equações de Marx não contemplam o spin. As equações de Marx só contemplam a carga. É carga gerando campo e carga gerando corrente gerando campo magnético. Acabou-se. E o spin? Onde é que o spin do elétron entra no eletromagnetismo? As equações de Marx estão fora. Mas a gente sabe que o elétron, sem o spin, não é o elétron. O fundamental do elétron é o spin. Ele tem magnetismo por causa do spin. Então, todas as propriedades magnéticas do material vêm do spin do elétron. Então, agora, como é que eu incluo o spin nas equações? Oi, pois não? Mas o spin, ele é intrínseco a qualquer partícula, né? Quer dizer, seria intrínseco. As partículas que têm spin, mas tem partículas que não têm spin. Por exemplo, os mesons pi, esses não têm spin. As partículas chamadas partículas escalares, elas não têm spin. Quem tem spin são as partículas fermiônicas, os quarks têm spin, o elétron tem spin, o neutrino tem spin, mas a gente tem, o fóton tem spin, o spin do fóton é 1, mas a gente tem partículas que não têm spin, então os meson-spin não têm spin. Tem outras partículas que não têm spin, tipo meson-pi. São chamadas partículas escalares ou pseudo-escalares. Tá?
Professor, e o spin em si, ele tem um momento magnético e um momento rotacional, é isso? Tem. Quer dizer, o spin, ele gera o magnetismo da partícula. Quando... Mas tem alguma definição assim para spin? Tem. O que é o spin, né? Quer dizer, essa é a questão. O que é o spin? É uma grandeza que é um misto. Ela pega a geometria do espaço, ela é uma grandeza que deriva da geometria do espaço e se combina com a mecânica quântica. O spin tem duas vertentes. O que leva ao spin da partícula? O que leva ao spin da partícula é uma orientação interna que a partícula tem devido como consequência dela vivendo em certo espaço. Mas depois o spin tem um valor que vem da mecânica quântica, que é a constante de Planck. Então, eu vou dar uma aula para vocês o que é o spin, porque isso aí, geralmente vocês estudam de uma maneira muito ruim, né? Que diz que a partícula roda em torno de si própria. O elétron não roda porra nenhuma. O elétron é um ponto, coitadinho, já está cansado, ainda vai rodar em torno de quê, cara? Cacete, o cara é um ponto, né? Então, essa representação é dictótica. Não existe o elétron rodar em torno de si para gerar o spin. O spin é outra coisa. O spin é uma coisa que já nasce do momento que o elétron nasceu no espaço, lá, depois do Big Bang, ele já nasceu com o spin. Da onde vem o spin? Vou discutir isso com vocês. Tem um artigo muito bonito, meio de divulgação, de um autor chamado Hawking. Ele tem, eu achei, o Rani. Achei esse trabalho dele muito legal. What is spin? Eu acho que para um estudante de graduação esse trabalho da American Journal. O senhor pode mandar para a gente? Vou mandar. Eu acho que é do, eu não sei se é do Scientific American. Foi o tchau que me deu. Foi aquele artigo do Hannah. American Journal. American Journal, não é do Scientific American, não. American Journal, 1986. Ah, você conhece ele? Ah, então tá. Então esse artigo é muito bom. Esse artigo eu acho que já dá uma base muito boa para a gente desmantelar certos mitos sobre o spin. Que é coisa muito importante, né? Que é da onde sai o magnetismo, da matéria. Se a matéria é ímã, se a matéria tem magnetismo, é graças ao spin do elétron. Né? Professor, a gente tem alguma motivação também para pensar uma aerodinâmica em cima disso? Tem. Isolantes topológicos. Ah, sim. Tem motivação. Desde 2013.